Na manhã silenciosa de 17 de março de 1995, um vazio inexplicável começou a se formar no coração de uma família em Belo Horizonte. Marta Soares, uma professora dedicada de língua portuguesa, conhecida por sua calma e sua paixão em ensinar, desapareceu dentro do próprio lar. O apartamento onde vivia, antes um espaço de rotina e conforto, tornou-se palco de um enigma que desafiaria o tempo. Apenas os ecos do silêncio permaneceram, e uma ausência que nem os dias nem os anos foram capazes de preencher. A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre uma mulher desaparecida. É sobre o poder corrosivo do tempo, sobre a dor dos que ficaram à espera e sobre os objetos que, mesmo enterrados sob a poeira dos anos, guardam a voz de quem partiu. Um anel de formatura marcado com as iniciais MSO e um relógio de pulso prateado, testemunhas mudas de uma vida interrompida, emergiriam anos depois para devolver ao mundo a lembrança de Marta. Bem-vindos ao Nth Channel, o lugar onde as histórias esquecidas encontram novamente sua voz. Aqui, o tempo não é apenas um pano de fundo. Ele é personagem, guardião e, muitas vezes, cúmplice do esquecimento. Hoje vamos soprar a poeira do passado para revelar a tragédia de Marta Soares, uma professora, uma mãe, uma mulher comum, que o destino transformou em mistério. Convido você a permanecer comigo até o fim desta jornada, porque em cada silêncio existe uma memória, em cada ausência, um grito contido, e em cada objeto esquecido, um pedaço de verdade que insiste em não morrer. Marta Soares nasceu em uma família simples de Minas Gerais. Desde cedo, só paixão pelas palavras a conduziu para o caminho da educação. Aos 42 anos, em 1995, ela já era uma professora respeitada de língua portuguesa em uma escola de bairro em Belo Horizonte. Seus alunos a descreviam como paciente, mas exigente. Alguém que acreditava que a leitura poderia mudar destinos e que a escrita era mais do que um dever de casa, era um espelho da alma. Marta morava sozinha em um apartamento modesto, no centro da cidade. Seus 2 filhos já haviam seguido seus próprios caminhos. O mais velho, Daniel, estudante de engenharia em São Paulo. A mais nova, Camila, começando a vida adulta em uma cidade vizinha. A relação com os filhos era próxima, repleta de telefonemas semanais e cartas escritas com a caligrafia cuidadosa de Marta, que insistia em manter viva a arte das palavras, mesmo quando o mundo já caminhava para a velocidade dos e-mails. No dia 17 de março de 1995, o cotidiano parecia seguir seu curso normal. Marta havia decidido reformar a cozinha do apartamento. A presença de pedreiros e o som de ferramentas metálicas enchiam o ambiente com uma energia incomum, quebrando a serenidade habitual. Alguns vizinhos lembrariam depois de ouvir risadas e conversas rápidas entre Marta e os trabalhadores. A professora, sempre cortês, oferecia café e biscoitos, como fazia com todos que cruzavam o seu caminho. Mas foi nesse mesmo dia, aparentemente banal, que a vida de Marta se desfez em silêncio. Quando a tarde caiu, um vazio começou a se instalar. Marta não compareceu ao encontro semanal com uma amiga próxima no café da esquina. Não telefonou para os filhos como prometera. O apartamento, antes cheio de vozes e ruídos de obras, ficou apenas com o eco da ausência. Na manhã seguinte, a amiga que a esperava ligou insistentemente, sem resposta. Os vizinhos estranharam a porta fechada, o jornal ainda na soleira, e a falta de movimento dentro do lar que até o dia anterior parecia tão vivo. Quando finalmente a polícia foi chamada, nada parecia ter sido levado. Nada estava fora de lugar. Apenas Marta havia desaparecido. O tempo, cúmplice implacável, começou naquele instante a corroer a esperança. A cada hora que passava, o mistério crescia. E os que a amavam se perguntavam: como alguém pode desaparecer dentro de sua própria casa, em plena luz do dia, sem deixar rastros? Assim começou a história que congelaria uma família na espera. Uma mãe que não voltou,
Uma ausência que transformaria cada aniversário, cada Natal, em um lembrete doloroso daquilo que faltava. E agora eu convido você, que nos acompanha, a refletir. O que você faria se uma pessoa querida simplesmente se apagasse da sua vida, deixando para trás apenas silêncio? Compartilhe nos comentários como essa história ressoa em você. Quando a ausência de Marta Soares se tornou incontestável, a cidade de Belo Horizonte mergulhou em perplexidade. A polícia foi chamada ao apartamento na manhã do dia 18 de março. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Nada indicava arrombamento ou violência. A cozinha inacabada ainda carregava o cheiro de cimento fresco, como se congelada no tempo. Os utensílios permaneciam alinhados. A bolsa de Marta estava sobre a mesa, com documentos e chaves. Apenas ela havia sumido, como se tivesse sido engolida pelo ar. A investigação começou com os trabalhadores que estavam reformando o apartamento. Todos foram ouvidos, cada detalhe escrutinado. Alguns afirmaram que Marta parecia tranquila, até animada com as mudanças no espaço. Outros lembraram que ela havia recebido uma ligação, mas não souberam dizer de quem. Nenhuma pista sólida emergiu. A família, desesperada, viajou imediatamente. Daniel interrompeu seus estudos em São Paulo. Camila, tomada pelo medo, chegou no mesmo dia. Eles se depararam com um vazio que nenhum abraço conseguia preencher. A polícia garantiu que tudo estava sendo feito, mas os filhos de Marta sentiram desde o início a lentidão da engrenagem burocrática. As primeiras buscas se concentraram nos arredores do prédio. Voluntários distribuíram cartazes com a foto da professora, cabelos castanhos, olhos profundos, sorriso sereno. As ruas de Belo Horizonte receberam o rosto de Marta em postes, padarias, ônibus. Era impossível caminhar pelo centro sem cruzar com sua imagem. Mas os dias passaram sem resposta. As autoridades investigaram hospitais, delegacias, até necrotérios. Nenhuma mulher sem identificação correspondia à descrição. O caso começou a ganhar espaço na mídia local. Jornais impressos publicaram manchetes perguntando: onde está a professora Marta? Rádios locais organizaram debates, vizinhos deram entrevistas. Mas, como tantas outras histórias, o interesse foi se dissipando com o tempo. Cada tentativa de reconstituição falhava. Não havia testemunhas de sua saída. Nenhuma câmera de segurança nos arredores, a tecnologia ainda era rara naquela época, pode ajudar. O prédio parecia ter engolido Marta. A família insistia. Daniel batia de porta em porta implorando por qualquer detalhe. Camila escrevia cartas às autoridades, pedindo que não deixassem o caso morrer. Mas a cada semana sem novidades, a esperança se transformava em cansaço, e o cansaço em uma espécie de silêncio resignado. O que mais feriu os que a amavam não foi apenas a ausência física, mas a ausência de respostas. Marta parecia ter sido arrancada do mundo sem sequer deixar uma sombra. Era como se o tempo tivesse decidido apagá-la. E então, lentamente, o caso esfriou. O apartamento foi fechado, os filhos voltaram para suas rotinas embora carregassem a ferida aberta. Os jornais deixaram de noticiar. A cidade seguiu em frente. Mas dentro de uma família, o relógio havia parado em 17 de março de 1995. Os anos que se seguiram ao desaparecimento de Marta Soares foram marcados por um tipo de dor que não tem nome. Não era luto, porque não havia corpo. Não era espera, porque o tempo parecia engolir todas as esperanças. Era um vazio constante, um buraco no tecido da vida cotidiana que Daniel e Camila aprenderam a carregar como uma segunda pele. Daniel, o filho mais velho, mergulhou no trabalho, tornou-se engenheiro, mas a cada conquista profissional sentia a ausência da mãe como um silêncio pesado. Nunca ouviu de Marta o orgulho que ela certamente teria. Em festas de formatura, em jantares de família, em aniversários, a cadeira vazia de sua mãe era um lembrete cruel de que o tempo não curava, apenas aprofundava a cicatriz. Camila seguiu um caminho diferente. A ausência materna a transformou em alguém desconfiada, com medo de criar laços profundos. Como confiar no mundo quando, de um dia para o outro, alguém que amava simplesmente se apaga? Tornou-se professora também, talvez como uma tentativa inconsciente de continuar a vida de Marta,
mas em cada sala de aula sentia a sombra da mãe ao seu lado, como se corrigisse junto às redações, como se ainda estivesse ali para orientá-la. Os amigos de Marta, com o tempo, reduziram as visitas. No início, ligavam todos os dias, depois todas as semanas, até que a ausência se tornou normal. O telefone já não tocava. As lembranças da professora se transformaram em histórias contadas nos corredores da escola, mas cada vez menos frequentes, como fotografias esquecidas em álbuns cobertos de poeira. O apartamento de Marta permaneceu fechado por anos. A cada vez que Daniel ou Camila entravam, eram engolidos pelo cheiro de mofo e pelo peso do silêncio. A cozinha, deixada inacabada, tornara-se um símbolo cruel, o lugar onde os azulejos nunca foram colocados, onde os planos foram interrompidos, onde a vida parou no meio de uma obra que jamais seria concluída. O tempo, o personagem impiedoso, continuava a avançar para o mundo lá fora. Novos prédios surgiram, novos vizinhos ocuparam os apartamentos ao redor, novas histórias nasceram, mas para aquela família, os relógios estavam congelados em 1995. Cada batida do ponteiro apenas reforçava a ausência. Era como se Marta vivesse em duas dimensões distintas, esquecida pelo mundo, mas eternamente presente no coração dos que ficaram. Uma ausência que gritava em silêncio. Com o passar dos anos, o desaparecimento de Marta Soares deixou de ser apenas uma tragédia íntima e se transformou em um terreno fértil para rumores. Cada silêncio era preenchido por suposições, cada vazio pela imaginação de quem não aceitava a ausência sem explicação. Alguns vizinhos sussurravam que Marta teria fugido voluntariamente. Talvez tenha cansado da vida de professora e resolvido recomeçar em outro lugar, diziam. Outros insinuavam que havia alguém em sua vida, um relacionamento secreto que poderia ter motivado sua partida. Nenhuma dessas versões, no entanto, se sustentava diante do amor visível que Marta dedicava aos filhos e ao apego que tinha à sua profissão. A polícia, pressionada, seguiu inúmeras pistas que terminavam sempre em becos sem saída. Um taxista jurou ter levado uma mulher semelhante a Marta até a rodoviária de Belo Horizonte na noite do desaparecimento. A investigação consumiu semanas, mas nada foi confirmado. Em outra ocasião, uma denúncia anônima sugeria que Marta poderia ter sido vista em uma cidade vizinha, em companhia de um homem mais jovem. Novamente, as buscas não trouxeram resultado. Cada nova hipótese reacendia a esperança em Daniel e Camila, e cada nova frustração pesava ainda mais. Eles aprenderam, a duras penas, que o tempo pode ser ainda mais cruel quando se mistura à incerteza. No bairro, rumores se espalhavam como poeira levada pelo vento. Alguns acreditavam que os pedreiros da reforma sabiam mais do que diziam. Outros falavam de uma dívida que Marta poderia ter herdado. Até mesmo histórias mais sombrias circulavam, de sequestro, de envolvimento acidental em algo maior do que ela. Mas nada, absolutamente nada foi provado. Os jornais, de tempos em tempos, voltavam a mencionar o caso, especialmente em datas que marcavam aniversários da ausência. Cada publicação reacendia as teorias. Mas à medida que os anos avançavam, a polícia já não investia a mesma energia. Os arquivos ficavam empoeirados. O nome de Marta se tornava mais um na lista dos casos sem solução. O mais doloroso era perceber como a investigação se transformava em um ciclo de esperança e desapontamento. Uma ligação inesperada, um boato, uma pista nova. E, no fim, apenas o mesmo vazio. Era como se o tempo se divertisse em oferecer pequenas fagulhas de luz apenas para apagá-las logo em seguida, como se o mistério fosse condenado a permanecer, alimentado por falsas esperanças e teorias que se desfaziam como areia entre os dedos. Com o passar dos anos, o nome de Marta Soares deixou de ecoar nas ruas de Belo Horizonte. Os cartazes que um dia exibiram o seu rosto se apagaram sob a chuva e o sol, transformando-se em papel desbotado, quase ilegível. Os jornais já não se interessavam, as rádios não mencionavam mais a professora desaparecida. O mundo, indiferente, seguiu adiante. Para a cidade, Marta se tornou apenas mais uma ausência entre tantas. Um nome perdido nos arquivos da delegacia, um processo esquecido em uma gaveta cheia de poeira. Apenas os filhos e alguns poucos amigos ainda insistiam em mantê-la viva nas lembranças. Camila, em certas noites, escrevia cartas à mãe.
mesmo sabendo que nunca seriam lidas. Guardava-as em uma caixa de madeira, como se aquele gesto fosse capaz de preservar um diálogo interrompido pelo destino. Daniel, por sua vez, cultivava o silêncio. Falava pouco sobre o assunto, mas cada vez que passava em frente ao prédio onde a mãe morava, sentia o coração apertar como se o tempo fosse uma ferida que jamais cicatrizava. A sociedade, que no início se mobilizou em busca de Marta, lentamente deixou que sua história se dissolvesse. Novos casos surgiam, novos rostos estampavam os jornais, novas tragédias ocupavam o espaço da memória coletiva. Marta foi sendo empurrada para a escuridão do esquecimento. Mas, paradoxalmente, dentro da família, o tempo tinha efeito contrário. Quanto mais os anos passavam, mais dolorosa se tornava a ausência. Cada Natal era um lembrete da cadeira vazia. Cada aniversário, uma ferida aberta. Cada pequeno objeto guardado no apartamento fechado, um livro com anotações à margem, uma xícara favorita, um cachecol esquecido, transformava-se em um relicário daquilo que o mundo se recusava a lembrar. O tempo, personagem implacável, parecia brincar com duas realidades opostas. Apagava Marta da memória pública, mas aprofundava sua presença nos corações dos que ficaram. O mundo a esqueceu. Mas, para Daniel e Camila, Marta continuava viva no silêncio, na espera, na ausência que gritava todos os dias. E foi nesse contraste, entre o esquecimento coletivo e a memória íntima, que a história aguardou quase 5 anos, até que o acaso trouxe à tona um objeto capaz de quebrar o silêncio e reacender o mistério. Foi em uma manhã de fevereiro do ano 2000 que o silêncio guardado pelo tempo finalmente começou a se romper. Um novo morador do edifício onde Marta vivia decidiu realizar uma pequena reforma no encanamento antigo do prédio. Ao quebrar parte da parede próxima ao antigo apartamento da professora, um operário encontrou algo que o fez interromper o trabalho imediatamente. Entre escombros e poeira, repousava um anel de formatura com as iniciais MSO gravadas. Ao lado dele, parcialmente coberto por camadas de pó e ferrugem, estava um relógio de pulso prateado, ainda marcando uma hora congelada no passado. As autoridades foram chamadas de volta, e a família, depois de quase 5 anos de espera, enfrentou novamente a dor e o espanto. Aquelas peças simples, um anel e um relógio, eram mais do que objetos, eram vestígios de uma vida interrompida, como se Marta tivesse deixado um recado silencioso, escondido no ventre da construção que um dia abrigou seus sonhos. A descoberta reabriu o caso, mas também trouxe perguntas ainda mais perturbadoras. Como aqueles objetos foram parar ali? Teriam sido escondidos por alguém? Marta teria tentado sinalizar algo antes de desaparecer? Ou seria apenas o acaso, o destino jogando com os fios invisíveis da memória? Para Daniel e Camila, cada detalhe parecia uma mensagem cifrada. O anel, símbolo de sua carreira, de sua identidade como professora, e o relógio, guardião mudo do tempo que ela já não viveu. Ambos eram como pontes entre passado e presente, testemunhas silenciosas de uma história que ainda não se deixava decifrar. A polícia revisitou antigas pistas, mas, novamente, não encontrou respostas conclusivas. A hipótese de crime voltou à tona, mas nenhuma prova definitiva emergiu. Outros acreditavam em acidente, em algum infortúnio que a obra inicial de 1995 teria ocultado. Mas a verdade permaneceu tão ausente quanto Marta. E assim, o mistério não se resolveu. O tempo devolveu apenas fragmentos, como se zombasse da busca por clareza. Para a cidade, foi apenas mais uma nota de rodapé nos jornais. Para a família, significou a certeza de que Marta, de alguma forma, ainda tentava ser lembrada. O que aconteceu naquela tarde de março de 1995? Quem poderia explicar como uma mulher desaparece dentro do próprio lar, deixando apenas o silêncio e 2 objetos como testemunhas? Talvez nunca saibamos, talvez o tempo ainda guarde respostas. Mas aqui no Ente Channel, nos recusamos a deixar que a história de Marta Soares desapareça por completo, porque cada ausência merece ser lembrada. Cada silêncio carrega um eco que não pode ser ignorado.
Se inscreva no canal, para que juntos não permitamos que essas histórias se percam sob a poeira do esquecimento. E agora, eu pergunto a você. O que você acredita que realmente aconteceu com Marta Soares naquela noite silenciosa?